queridos irmãos, estamos de volta aqui mais uma vez, agora nesta quarta-feira desta segunda semana do tempo da Quaresma, unidos ao Cristo Jesus, esse tempo tão importante para nós, tempo de oração mais forte, tempo de penitência também mais forte, já que tudo isso é para a nossa vida, né? E tempo de amor, de caridade, de perdão, de pensar, refletir sobre a nossa vida. Eis a nossa Quaresma, tempo de graça, tempo de penitência, tempo de amor, tempo de conversão. Nunca se esqueça, né? Lembre-se que tu é pó, e ao pó hás de voltar. Por isso, confie no Senhor, viva a sua fé. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação por Cristo Senhor nosso. Amém. O nosso hino. Agora é tempo favorável, divino dom da providência, para curar o mundo enfermo, com o remédio, a penitência. Da salvação refúgio dia, na luz de Cristo a fulgurar, o coração que o mal feriu, a abstinência vem curar. Em corpo e alma, abstinência, Deus ajudai-nos a guardar. Por tal passagem poderemos a Páscoa eterna enfim chegar. Todo o universo vos adore, Trindade Santa, sumo bem, novos por graça entoaremos um canto novo a vós. Amém. Prece de um enfermo. E a palavra que faz compreendemos melhor este Salmo, Salmo 38, a prece de um enfermo, está em Romanos 8:20. A criação ficou sujeita à vaidade, por sua dependência daquele que a sujeitou, esperando ser libertado. Vamos ao Salmo 38, a prece de um enfermo. Disse comigo: vigiarei minhas palavras, a fim de não pecar com minha língua. Haverei de pôr um freio em minha boca, enquanto o ímpio estiver em minha frente. Eu fiquei silencioso como mudo, mas de nada me valeu o meu silêncio, pois minha dor recrudesceu ainda mais. Meu coração se abrasou dentro de mim, um fogo se ateou ao pensar nisso, e minha língua então falou desabafando. Revelai-me, ó Senhor, qual o meu fim? Qual é o número e a medida dos meus dias? Para que eu veja quanto é frágil a minha vida. De poucos palmos vós fizestes os meus dias. Perante vós, a minha vida é quase nada. O homem, mesmo em pé, é como um sopro. Ele passa como a sombra que se esvai. Ele se agita e se preocupa inutilmente. Junta riquezas, sem saber quem vai usá-las. E agora, meu Senhor, que mais espero? Só em vós eu coloquei minha esperança. De todo o meu pecado libertai-me. Não me entregueis às zombarias dos estultos. Eu me calei e já não abro mais a boca. Porque vós mesmos, ó Senhor, assim agistes. Afastai de mim vossos flagelos, desfaleço ao rigor de vossa mão. Punis o homem corrigindo as suas faltas, como a traça destruís sua beleza. Todo homem não é mais do que um sopro. Ó Senhor, prestai ouvido à minha prece, escutai-me quando grito por socorro. Não fiquei surdo aos lamentos do meu pranto. Sou um hóspede somente em vossa casa, um peregrino como todos os meus pais.
Desviai o vosso olhar, que eu torne em alento, antes que parta e que deixe de existir. Agora vamos refletir um pouco sobre este salmo, a prece de um enfermo. Muito bem, queridos irmãos, nós precisamos realmente aprender a refletir sobre a nossa vida, refletir sobre a brevidade da vida, refletir sobre a caducidade deste mundo, refletir como somos frágeis, seja na nossa saúde, seja na nossa inteligência, seja diante deste mundo, e ver que realmente a vida não é mais do que um sopro para este mundo. Reflexões que muitas vezes pode até angustiar uma pessoa, mas que nos faz buscar algo que é maior do que isso. Porque o sentido da nossa vida está fora da vida. Vivemos neste mundo, temos família, trabalhamos, mas a nossa esperança está fora dessa vida, embora vivemos aqui. Por isso, antes de tudo, nós devemos buscar as coisas do alto. Se por um lado vemos a fragilidade, por outro lado nós vemos que a própria revelação de Deus nos mostra que essa vida como sopro se esvai. Esse corpo envelhece, padece, sofre as doenças, a consequência da idade. Tudo isso. Mas nós temos algo muito maior do que isso. E aqui digo eu, nós somos imagem e semelhança de Deus. Nós temos o corpo que pertence a esse mundo, mas temos a alma que pertence ao outro mundo. Temos um espírito, somos filhos de Deus. Somos mais do que um punhado de neurônio que pensa, um coração que bate, órgãos que funcionam. Somos muito mais do que células, músculo, osso, órgãos. Não, somos mais. Somos filhos de Deus. Por isso, nós ficamos com aquilo que é eterno. Sabemos que nós temos também a condição divina. Nós somos muito mais do que um super-herói deste mundo, porque nós somos eternos. Isso mesmo, eternos com Deus, eternos em Deus, eternos para Deus. Pense um pouco, medite um pouco sobre a sua vida e verás que só encontrarás as respostas na palavra, na igreja, em Deus. Amém. Muito bem. Vamos dar sequência aqui com a nossa reflexão de hoje. A catequese dos Santos Padres, e nessa quarta-feira a catequese será do Tratado contra as Heresias do grande Santo Irineu, bispo século II. Então, bem próximo ali do evangelista João, bem próximo do próprio Cristo. E o tema de hoje é, através da figura, Israel aprendia a temer a Deus e a perseverar em seu serviço. Então, através das figuras, Israel aprendia a temer a Deus. Você vai entender que fala daquelas imagens do Antigo Testamento, que ali já está um pouco da própria revelação de Deus. Diz assim, Santo Irineu: desde o princípio Deus criou o homem para lhe comunicar seus dons. Escolheu os patriarcas para lhes dar a salvação. Ia formando um povo para ensinar os ignorantes a seguir a Deus. Preparava os profetas para acostumar os homens a serem morada do Espírito e a viverem em comunhão com Deus. Ele, que não precisava de nada, oferecia comunhão aos que dele precisavam. Para os que lhe eram agradáveis, desenhava, qual um arquiteto, o edifício da salvação. Aos que nada viam no Egito, ele mesmo servia de guia. Aos que andavam errantes no deserto, dava uma lei perfeita. Aos que entravam na terra prometida, concedia uma herança. Enfim, para os que voltavam à casa do Pai, matava o vitelo gordo e dava a melhor roupa.
Assim, de muitas maneiras, Deus ia preparando o gênero humano em vista da salvação futura. Eis porque João diz no Apocalipse: sua voz era como o fragor de muitas águas. Apocalipse 1:15. Na verdade, são muitas as grandezas do Espírito de Deus, porque é muita a riqueza e a grandeza do Pai. E passando através de todas elas, o Verbo concedia generosamente o seu auxílio a quantos lhe estavam submetidos, prescrevendo uma lei adaptada e adequada a cada criatura. Deste modo, dava ao povo leis relativas à construção do tabernáculo, à edificação do templo, à escolha dos levitas, aos sacrifícios e oblações, às purificações e a todo o restante do serviço do altar. Deus não precisava de nada disso, pois é, desde sempre, rico de todos os bens, e contém em si mesmo a suavidade de todos os aromas e de todos os perfumes, mesmo antes de Moisés existir, mas educava um povo para que sempre estava inclinado ao voltar aos ídolos, dispondo, através de muitas etapas, a perseverar no serviço a Deus. Por meio de coisas secundárias, chamava-o as principais, isto é, pelas figuras, chamava a realidade. Pelas coisas temporais, chamava as eternas. Pelas carnais, as espirituais. Pelas terrenas, as celestes. Tal como foi dito a Moisés: farás tudo segundo o modelo das coisas que vistes na montanha. Êxodo 25:40. Durante 40 dias, com efeito, Moisés aprendeu a guardar a palavra de Deus, os sinais celestes, as imagens espirituais e as figuras das coisas futuras. Paulo também disse: bebiam de um rochedo espiritual que os acompanhava, e esse rochedo era Cristo. 1 Coríntios 10:4. E acrescenta ainda: depois de ter falado dos acontecimentos referidos na lei, essas coisas lhes aconteciam em figura e foram escritas para nos admoestar e instruir a nós que chegamos ao fim dos tempos. 1 Coríntios 10:11. Por meio dessas figuras, portanto, eles aprendiam a temer a Deus e a perseverar em seu serviço. E assim, a lei era para eles, ao mesmo tempo, norma de vida e profecia das realidades futuras. Muito bem, Santo Irineu nos ensina também nós aqui hoje, a olhar para o antigo Israel e nas maravilhas do antigo Israel e ver aquilo que depois se cumpriria de forma perfeita no próprio Jesus. Certo? No povo do Egito que passava a terra prometida, nós que chegamos passando pela labuta desta vida, certo? O deserto dessa vida para chegar à terra prometida, que é o céu. Na imagem do dilúvio das águas, ali da arca, nós vemos a imagem do batismo, certo? A água que nos salva, certo? A água que nos salva. Na arca, o madeiro da cruz. E assim nós vamos vendo a figura no próprio José, a figura de Cristo, traído e negado como José foi no Egito. Na imagem de Jó, o servo sofredor, o Cristo Jesus. Assim nós vamos vendo do antigo Israel a analogia para a imagem daquilo que aconteceria de forma plena em Cristo e na sua igreja. Dessa forma, essas figuras do antigo Israel eram uma prefiguração, na verdade, daquilo que nós temos hoje, o maná, nós temos a Eucaristia. E assim a gente poderia fazer tantas e tantas analogias para concluir, né, dessas belezas que Deus lentamente, pedagogicamente vai ensinando o seu povo até chegar à plenitude, que é Cristo, da revelação, e vai nos ensinando também a nós aqui lentamente, nós que somos tão frágeis
na busca da sabedoria divina, a compreender cada vez mais todos os sentidos daquilo que a Escritura nos dá e nos revela. Que Deus nos abençoe, que possamos fazer dessas imagens, né, do antigo Israel, ou do Cristo, ou da Igreja hoje, sempre as verdades eternas para a nossa vida. Deus abençoe a todos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fiquem com Deus.